O que nós vamos falar agora? Primeira coisa muito importante, teste de mesa. Para validar se um algoritmo está correto, precisamos atribuir valores para testá-lo. E é aí que vem a sacada do que a gente falou do genérico agora. Vocês vão perceber que vai ser bacana. Depois, controle de fluxo e estrutura de seleção. O Dani já cantou a bola do que era a matéria lá na frente. A gente vai falar que às vezes é necessário tomar decisões em nossos algoritmos e com isso podemos fazer ações de acordo com os valores informados. Então a gente vai começar agora a quebrar o nosso algoritmo que até então está linear para algoritmos mais complexos e a gente já vai chegar neles, tá bom? Começando pelo teste de mesa. O que é o teste de mesa? O que é essa matéria que a gente precisa saber bastante? Após desenvolver um algoritmo, ele deverá sempre ser testado. Este teste é chamado de teste de mesa, que significa seguir as instruções do algoritmo de maneira precisa para verificar se o procedimento utilizado está correto ou não. Ou seja, não basta só a gente fazer o nosso algoritmo, a gente tem que testar mentalmente, né? Nesse caso aqui, testar mentalmente, a gente tem ferramentas para testar, né? Quem faz em Portugal e tudo mais. Mas no nosso caso aqui eu quero que vocês forcem mesmo o raciocínio. Eu não quero que vocês deixem para a máquina testar por vocês. Porque fica muito fácil ali, né? 1 mais 2 igual a 3 e pronto. Não, eu quero que vocês guardem as variáveis na memória e que vocês vão testando e tudo mais. Então, efetivamente, o teste de mesa é começar a fazer variações do enunciado e ver se seu algoritmo funciona. Vocês vão perceber de uma maneira bem legal. Começando pelo exemplo, a gente vai fazer a média dos 4 bimestres. Podemos testar dessa maneira. B1, B2, B3, B4 e a média. Então, olha aqui, como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui de novo lá no nosso algoritmo. Vou duplicar ele aqui e vou fazer já o algoritmo que a gente precisa fazer, que é o algoritmo da média. Calcular média dos 4 bimestres. Vou salvar no Google Drive e pronto. Esperar salvar, olhar aqui. Já apareceu. E aí agora vamos fazer rapidinho esse nosso fluxograma aqui só para ficar claro. Não é nada novo, né? Então, ó, calcular a média dos 4 bimestres. Primeira coisa, receber a nota do primeiro bimestre. Segundo ponto, receber a nota do segundo bimestre. Depois, receber a nota do terceiro bimestre. Receber a nota do quarto bimestre. Somar as 4 notas e dividir por 4. Exibir a média no boletim. Vou ligar agora essa setinha bonitinha aqui. Pronto. Nosso algoritmo está feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a testar ele. Vou pegar primeiro tudo aqui, ó, vou selecionar tudo, vou pôr para baixo. Só para a gente ter mais espaço ali para os comentários ali em cima. Ele pensar ali. Pronto. Acho que assim tá bom. Não vou testar muito mais que isso. E aí agora, ó, no nosso objetivo, agora a gente vai começar a fazer o primeiro teste. Teste 1. 8, 5, 9 e 10. O resultado disso aqui tem que ser a soma, né? 13, 13, 22, 32. 32 dividido por 4, média 8. Então, olha aqui, vamos ver se é verdade? Recebi a nota do primeiro bimestre. Qual que foi a nota? 8. Recebi a nota do segundo bimestre. 5. Recebi a nota do terceiro bimestre, 9, e recebi a nota do quarto bimestre, 10. Somei as 4 notas e dividi por 4. Vou pegar a calculadora aqui, rapidinho. 8 mais 5 mais 9 mais 10. Somei e dividi por 4. Exibir a média no boletim. Qual foi a média? 8. Show de bola. Agora vamos para o próximo teste. Testar isso daí, tá, gente? A gente vai aplicar variáveis agora, diversas variáveis aqui. E aí a gente vai vendo efetivamente o que a gente consegue fazer. Vou fazer mais um teste. Teste 2. O que será que vai acontecer se eu ainda não tenho a quarta nota, por exemplo? Então, ó, primeira nota 8, segunda nota 6, a terceira nota 7, e eu não tenho a quarta nota. Recebi a nota do primeiro bimestre. Beleza, 8. Recebi a nota do segundo bimestre. 6. Recebi a nota do terceiro bimestre. 7. Receber a nota do quarto bimestre. Não recebi. O que vai acontecer aqui se for um programa? O programa vai dar problema. Por quê? Porque ele não está verificando se existe essa nota. Então, automaticamente aqui, ele está obrigando as 4 notas. Então, ou essa nota vai ser 0, né? O programa vai assumir que essa nota é 0, ou ele vai dar algum erro. Então, nesse caso, ele vai pegar
né? Vou fingir que ele assumiu que é 0. E aí a gente vai calcular a nota. Então, ó, 8 mais 6 mais 7, dividido por 4, 5,5. Então, nesse momento, sem a última nota, nosso algoritmo deu 5,5. Então, literalmente, fazer o teste é isso aí que a Maria falou, é debugar o código. Só que no caso a gente está debugando o nosso algoritmo. E a gente já viu uma falha aqui no nosso algoritmo, né? Qual que é a falha? A gente não está testando se tem valor. A gente poderia colocar uma decisão, se a gente for fazer isso aqui de uma forma bem legal, que seria o quê? Caso a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro ou do quarto bimestre não vier, a gente atribui 0. E aí, obviamente, nosso sistema não vai dar problema, certo? Então, ó, vou fazer mais um teste aqui só para vocês testarem. Seria a mesma coisa, tá? Só para a gente fechar aqui a atribuição. Teste, 3, 6 e 5. Automaticamente, quando eu fizer isso, eu não tenho nem a terceira nota, nem a quarta nota. Então, o que ele vai fazer? 6 mais 5, 11, dividido por 4, vai dar 2,75. Essa é a nossa média enquanto eu não tiver a nota do terceiro e do quarto bimestre. Beleza? Entenderam a questão do teste de mesa? É provar ali através de vários testes que o seu algoritmo funciona, que ele está certinho. Então, ó, a gente conseguiu testar em 3 cenários que o nosso algoritmo aqui está funcionando. Belezinha, tá bom? Seguindo isso, e como ficaria o teste de mesa dos demais algoritmos apresentados? Chupar uma bala, receita de arroz, trocar um pneu e aí realizar um processo de adição aqui que seria um algoritmo adicional que a gente poderia fazer. Vamos pensar? Vamos agora fechar aqui, né? Já salvei. Vou abrir aqui e vou começar com chupar uma bala. Deixa eu abrir no diagrama. Nesse caso, a gente não tem variáveis, a gente tem só o objeto em cima. Como que a gente poderia testar? Por exemplo, a gente poderia... Uma bala. Vou pegar até uma bala que não tem embalagem, aquelas tic-tac, né? Então, olha aqui. Olha o primeiro exemplo de um teste. Vou pegar a bala, beleza. Automaticamente vai estar certo, porque a bala vai estar lá dentro da embalagem, do potinho. E aí eu vou tirar a embalagem da bala. Toda bala tem embalagem? Nem toda, né? Olha que legal. A gente já viu a primeira exceção no nosso primeiro teste aqui. Nem toda bala tem embalagem. E isso é um problema, obviamente, né? Não preciso nem dizer que isso é um problema. Então, olha que legal. A gente consegue já ver que o nosso algoritmo precisa ter uma coisa aqui importante. O que acontece? Toda bala vai ter embalagem? Nem sempre. Então, o que eu preciso fazer? Um teste. Eu preciso tomar uma decisão se a bala que eu estou chupando tem embalagem ou não. Já estou dando um spoiler da sequência da matéria. Vamos pegar agora um outro exemplo aqui. Teste 2. Chupar uma bala que está no armário. Ó, mudei o enunciado, certo? Só que vamos ver se funciona. A bala está no armário. Eu peguei a bala. Vou conseguir pegar a bala no armário? Vou, porque eu não deixei genérico. Eu podia pegar aqui, olha que legal. Se eu colocasse aqui, ó, pegar a bala no bolso. Deixei restritivo. O que ia acontecer nesse segundo teste? Ia dar erro. Por quê? Porque a minha bala não está no bolso, minha bala está no armário. Então, a hora que eu deixei genérico, pegar a bala, não importa da onde. E aí o nosso segundo teste funciona. Consegui pegar a bala do armário, tirei a embalagem da bala, coloquei a bala na boca e joguei a embalagem no lixo. Certo? Terceiro teste é só para a gente fechar esse aqui. Local que não tem lixo. Então, olha aqui a condição que eu coloquei agora. Vou conseguir pegar a bala? Vou tirar da embalagem, vou colocar a bala na boca. Só que eu vou conseguir jogar no lixo? Não vou, né? Eu não sei, esse local que eu coloquei aqui, a descrição, não tem lixo. E aí, efetivamente, agora meu algoritmo quebrou aqui. Olha que muito legal, vocês já devem estar curtindo, né? A gente conseguiu testar num simples algoritmo de chupar uma bala 3 cenários onde o primeiro teste quebrou no primeiro processo e no segundo teste funcionou todos os processos e no terceiro teste quebrou no último processo. Perceberam como que é o segredo da lógica? É simplesmente a gente... E aí por que eu falei da questão do genérico? É justamente essas questões aqui para a gente poder fazer o algoritmo funcionar em todos os cenários. É isso que a gente faz como programador. A gente testa em todos os cenários e automaticamente a gente tem um melhor código. Vamos lá? Qual que é o próximo aí que a gente vai fazer? Vamos fazer na receita de arroz. Qual vai ser o primeiro teste que a gente vai fazer? Receita de arroz na panela elétrica. Vamos testar? Pegar a panela. Ok. Pegar os ingredientes. Ok. Ligar a panela. Ok. Refogar os temperos. Ok. Misturar o refogado com o arroz. Ok. Adicionar a água suficiente e sal. Esperar a água secar. Desligar a panela.
Ok. Todos aqui, ok. Agora vamos ver naquele teste que vocês mencionaram de fazer com fogão. No caso do exemplo que a Maria comentou. Vou colocar aqui. Receita de arroz e precisa ser lavado. Peguei a panela, peguei os ingredientes, liguei a panela, refoguei e aí eu já misturei o arroz sem lavar. Ou seja, eu tenho uma quebra no meu algoritmo aqui. Por quê? Porque eu preciso fazer um tratamento nesse momento para, nesse caso, se o arroz precisa ser lavado ou não. Perceberam que aqui a gente consegue ir colocando vários cenários, né? Vou pegar mais um cenário de teste aqui, só para a gente fechar. Teste 3. Receita de arroz no fogão a gás. Vamos lá. Peguei a panela. Peguei os ingredientes. Liguei a panela. Se for pensar no português, né, até pela interpretação, aqui teríamos um problema, né? Porque eu falei ligar a panela, não necessariamente ligar a panela ou fogão. Para a gente consertar isso aqui, a gente teria que fazer isso aqui, né? Ligar a panela barra fogão, ou um ou outro, certo? E aí, nesse caso, aí o nosso fluxograma vai seguir até o final. Teríamos vários outros cenários aqui. Por exemplo, se eu colocasse um teste de arroz com pouca água, eu teria uma quebra aqui, ó, porque não seria o suficiente. O meu algoritmo ia falar, olha, cara, você não colocou água o suficiente, não vai funcionar o seu arroz. Se eu fizesse um teste de não esperar a água secar, eu também ia ter um problema falando, olha, o meu arroz aqui não vai funcionar porque efetivamente você não esperou secar. E assim sucessivamente. Se eu não desligar a panela, o arroz vai queimar porque ele ficou lá no fogo ou na panela elétrica o tempo que foi necessário. Sacaram a ideia, né? Do teste de mesa. Vamos só fazer o último aqui do trocar o pneu, só para a gente pegar bem aí os conceitos. Aqui temos, né, nosso objetivo de trocar o pneu. Vamos começar os nossos testes. Vamos lá, vou usando os testes que vocês mesmos fizeram, tá? Trocar um pneu na ladeira. Vamos lá. Abrir o porta-mala. Funciona. Pegar o step e o macaco no porta-mala. Beleza. Desparafusar o pneu furado. Aqui eu não coloquei a instrução, só que subentende-se, obviamente, né, que eu coloquei o step e o macaco em algum lugar que ele não rolasse, né? Então, efetivamente, continuou funcionando o nosso processo. Levantei o carro com o macaco. Mesmo numa ladeira eu preciso levantar o carro com o macaco? Sim, nada muda. Troquei o pneu furado com o step, abaixei o macaco e retirei o macaco, parafusar o step, guardar a roda com o pneu furado e o macaco no porta-mala, fechar o porta-mala. Show de bola. Próximo teste. Esse teste aqui vai ser uma boa pegadinha. Trocar pneu cujo carro não tem porta-mala. Beleza. Passo 1. Abrir o porta-mala. Esse carro tem porta-mala? Não tem. Deu erro já no começo. Mas aqui vem uma parte importante. Quando a gente está fazendo... isso vai entrar um pouquinho quando a gente falar de qualidade do código, né, de QA e tudo mais. A gente faz uma amostragem. Qual a possibilidade de um carro não ter porta-mala? É alta ou é baixíssima? É uma exceção de uma exceção. É uma exceçãozíssima, né? Então, automaticamente, o nosso algoritmo ele tem que funcionar na maioria. Ele não precisa funcionar em todos os cenários. Então, pode ser que isso aqui nunca aconteça no nosso sistema. A gente está testando algo que é quase impossível de acontecer. Então, esse teste não é um teste que eu preciso mudar meu código, porque é um teste que muito pouco provável vai ocorrer, tá? Não quer dizer que não vale a pena, mas às vezes você tem prazo para entregar o projeto e etc e tal, e você poderia fazer aqui um teste, né? Se o carro tem porta-mala, Obviamente que você poderia fazer isso. Mas nesse caso, você tem pouco tempo para entregar, você sabe que isso é uma exceção de uma exceção, talvez não vale a pena ser testado porque talvez nunca ocorra. Aqui é o excesso de custo de qualidade, né? Você tentar chegar próximo do 0 bugs, do 100% de código, e o seu código ficar muito caro. Você faria talvez o código em 3 meses, e aí porque você quer fazer 100% 0 bugs, você leva 2 anos para fazer. Será que o mercado espera você levar 2 anos para entregar um sistema? Então, aqui vem uma parte importante aí de vocês pensarem, tá? E por último, um teste 3 aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ah, esse é legal, ó. Trocar um pneu com o carro em movimento. Vamos lá. Vamos pensar agora nesse cenário. Eu preciso trocar um pneu com o carro em movimento. Eu estou tratando algum cenário do carro estar em movimento? Não estou tratando. Então isso aqui vai dar uma exceção. Mas aqui vem uma questão muito importante do fluxograma. Lembra que o fluxograma ele tem que ser determinístico e, ao mesmo tempo, ele tem que ser completo e ele tem que ter um fim ali certinho? Vocês concordam que trocar um pneu com um carro em movimento são duas ações?
Porque uma ação é o carro estar em movimento e outra é trocar o pneu. Vocês concordam que elas não têm resolução muito parecida? Por mais que você esteja ali efetivamente fazendo em movimento, furou o pneu e você precisa trocar o pneu, você não concorda que o parar o carro e desligar o carro são ações que não têm a ver com o fluxo de trocar o pneu? Vocês não concordam que talvez aí caberia ser 2 fluxogramas? Aqui tem um cheque se o carro estiver em movimento, chamar o fluxograma tal. Qual que seria o certo aqui, pensando em código? Seria eu ter, olha aqui que legal, eu ter um algoritmo aqui para se o carro está em movimento. Eu faria um segundo fluxograma aqui para verificar se o carro está em movimento. E aí esse fluxograma teria a responsabilidade só de parar o carro em movimento. Verifico se o carro está em movimento, se ele está, eu paro o carro, desligo o carro, puxo o freio de mão, faço todas as regras. Tudo isso que eu comentei agora de parar o carro tem vínculo com trocar o pneu? Não tem, né, gente? E aqui vem uma das partes legais do fluxograma. O fluxograma, ele tem que resolver um objetivo, não vários. E aí a gente brinca de fazer vários fluxogramas, como por exemplo, vocês poderiam fazer um fluxograma, fica aí de lição de casa, para vocês pegarem efetivamente, né? E fazer um fluxograma para parar o carro em movimento, e depois um outro fluxograma para trocar o pneu. E dentro desse fluxograma para trocar o pneu, você chama o fluxograma que para o carro em movimento, caso ele esteja em movimento. Isso daí é um pouco da orientação objeto que o pessoal comentou aí ao longo da aula. Beleza? Show de bola. Dito isso, a gente chegou em algumas situações aqui, né? A gente chegou numa situação que só seguir um fluxograma reto não está sendo suficiente, né? A gente chegou num ponto onde só pegar e fazer o fluxograma ali bonitinho, falar, olha que legal, fluxograma tá indo, tá fazendo a receita de arroz, tá trocando pneu, que não é o suficiente, que existem exceções, que existem seleções durante esse algoritmo. E aí entra a nossa primeira matéria que a gente vai atribuir nos nossos algoritmos. Até agora os nossos algoritmos são simples, são lineares, são básicos. Agora a gente vai começar a controlar o fluxo e a estrutura de seleção dos nossos algoritmos. Como isso é possível? A gente vai usar justamente as estruturas de seleção e de controle de fluxo. O que são essas técnicas? Estruturas de seleção, também conhecida como estrutura condicionais ou controles de fluxo, são comandos que auxiliam no direcionamento da sequência de um programa por meio da avaliação de condições lógicas. Ou seja, ele determina para que lado o fluxo vai de acordo com uma pergunta. O que é uma condição lógica? Uma pergunta, né? Muito simples, né? Então, automaticamente, a gente vai começar agora a tomar decisões dentro dos nossos fluxos para que os nossos fluxos fiquem cada vez mais inteligentes e automaticamente, como eu falei, mais genéricos, né? Como esse caso que eu falei da ladeira, como esse caso que eu falei do carro em movimento, das N panelas e etc e tal. Cada vez mais o nosso fluxograma vai ficar mais inteligente. Outra parte importante dos nossos controles de fluxo é que eles têm como função validar condições e comparar os resultados dessas. Ou seja, ele não só responde uma pergunta, como ele faz comparação dessas perguntas, vocês vão perceber. E por último, ele transforma o algoritmo em condicional, onde a escolha de um grupo de ações a ser executada quando determinadas condições, representadas por expressões lógicas, são ou não satisfeitas. Ou seja, se eu passar no teste de mesa, se eu passar esse valor, vai para um lado. Se no teste de mesa eu passar outro valor, vai para o outro lado. Vocês vão perceber isso aí, que legal. Um fluxograma chamando o outro é programação modularizada? Não, isso é conceito básico de programação. Todo conceito de programação, indiferente da linguagem dela ser orientada a objeto, enfim, tudo isso a gente vai falar para frente, tá, gente? A gente não está falando de linguagem de programação ainda. Mas o importante é vocês entenderem que isso daí é o conceito básico de qualquer linguagem de programação. As ações, os fluxos, os algoritmos, né? Eles têm que ter um objetivo claro para aquilo que vai servir. E obviamente que dentro desse objetivo ele pode chamar um outro fluxo automaticamente. A gente vai chamando um fluxo dentro de outro conforme for precisando, tá? E aqui nós temos um exemplo, a gente até viu na última aula, né? Um exemplo de controladores de fluxo muito simples, né? Olha aqui, processo, né? O início, a lâmpada não funciona. E aí esse é o problema que a gente tem que resolver. Entra numa primeira decisão. A lâmpada estava plugada? Se ela não está plugada, a gente simplesmente pluga a lâmpada.
E se ela estava plugada? Se ela estava plugada, a gente vai para uma outra condição. Qual que é essa condição? O bulbo queimou? Se sim, eu troco o bulbo. Se não, eu troco a lâmpada. Então percebam aqui, né, acompanhando meu mouse aqui, que eu posso, de acordo com o teste de mesa, quero trocar uma lâmpada que não está plugada. Quando eu for fazer o teste de mesa, a lâmpada está plugada? Não. Puf. O resultado do meu algoritmo vai ser esse. Agora, segundo o teste de mesa, trocar uma lâmpada que o bulbo está queimado. Então vamos lá. A lâmpada está desplugada? Está plugada? Sim. O bulbo queimou? Sim. Então, trocar o bulbo. Então, já no segundo teste, o resultado do nosso algoritmo seria outro. E por último, mas não menos importante, testar a troca de lâmpada com uma lâmpada queimada. Então, automaticamente, a lâmpada está plugada? Tá. O bulbo queimou? Não. Então, o problema é a lâmpada. Para que esses controladores de fluxo servem, né? Eles permitem alterar o fluxo de execução do algoritmo de forma a selecionar qual parte deve ser executada. Vocês perceberam que naquele último exemplinho visual ali que eu mostrei para vocês, a gente nunca vai ter os 3 resultados ao mesmo tempo? Ou é o resultado 1, ou é o resultado 2, ou é o resultado 3. Ou seja, os controladores de fluxo eles têm essa função de decidir qual parte vai ser executada, qual processo vai ser executado. Essa decisão de execução é tomada a partir de uma condição, que pode resultar apenas em 2 valores, verdadeiro ou falso. Ponto importante, quando a gente fala de controladores de fluxo, a gente tem sempre sim ou não, verdadeiro ou falso. Simples assim. A gente ainda não está falando de diversas opções. A gente vai falar de diversas opções daqui a pouco. Uma condição é representada por expressões relacionais ou lógicas. O que são expressões relacionais ou lógicas? A idade da pessoa é maior que 18 anos? A idade da pessoa é menor que 18 anos? Isso daí é relacional. Lógico. Um número é inteiro? Sim ou não. 10 é inteiro? Sim. 10.25 é inteiro? Não. Tá? Então, as condições aqui sempre vão ser feitas por ou expressões relacionais ou expressões lógicas. Tá? Funcionamento. Após executar as funções de validação e comparação, as estruturas de seleção irão executar os blocos de comando definidos de acordo com o resultado da comparação, verdadeiro ou falso. E aí a gente vem dos tipos de estrutura de seleção. A gente tem 2 tipos de estrutura de seleção. A primeira delas é o C, senão, senão C, que é conhecido tanto no Portugal quanto nas linguagens de programação como if e else. E aqui, lembra que eu falei? Aprendeu lógica de programação, você aprende todas as linguagens? If e else é igual em todas as linguagens de programação. E aí, no algoritmo, né, no português que a gente está fazendo, a gente vai utilizar no lugar do if o C e no lugar do else o senão ou o senão C. Né? O senão C é quando você tem um senão com mais uma cláusula. E aí, o segundo tipo de controle de fluxo que a gente vai falar ainda hoje, tá? Esse é o final da nossa matéria, a gente vai falar disso até o final da aula, é o escolha o caso, switch case. Esse daqui já é mais complexo. Por quê? Porque esse aqui, ele tem várias opções. Então, você vai fazer assim, imagina que você vai colocar uma nota de 0 a 10, certo? Para os seus alunos. E aí você quer, no lugar de escrever a nota, você quer transformar isso numa frase. Então, quando a pessoa tirar 10, o resultado vai ser excelente trabalho, perfeito trabalho. Quando a pessoa tirar 9, você vai falar quase lá, estamos chegando lá. 8, se esforce mais um pouco. 7, você passou na média, mas continue estudando. 6, quase lá, e assim sucessivamente. Então, o escolha o caso do switch case, ele vai fazer esse fluxo no algoritmo. Se a nota for 5, escreva: você precisa estudar mais, atenção para não ficar de recuperação. Se a pessoa tirar 10, excelente trabalho, e assim sucessivamente, tá bom? E aí, a gente vai falar agora nessa parte aí, que ainda falta pra gente ainda mais uma parte. A gente vai terminar essa parte falando do C, senão. Como que ele funciona? É muito simples, né? Olha aqui no algoritmo como ele fica. Se uma condição, então executa essa instrução. Se não, executa essa instrução e termina o C. Então é muito simples. Eu vou ter uma condição que retorna verdadeiro ou falso, seja essa condição qualquer coisa que volte, uma pergunta que volta verdadeiro ou falso. Por exemplo, o Rafa é maior de 18 anos. Sim ou não?
Hoje, esse horário já anoiteceu? Sim ou não? Não tem depende, né? Que na lógica é sempre sim ou não. Esse horário aqui em São Paulo já escureceu. Sim. E assim sucessivamente. São perguntas que volta sempre um opcional. E aí a gente vai ter duas estruturas. O então vai ser a estrutura da caso a condição seja verdadeira. E o senão vai ser caso a condição seja falsa. Então, por exemplo, aqui, se a idade do Rafa for maior de 18 anos, então escreva Rafa tá ficando velho. Se não, Rafa tá novo. Minha idade é 31 anos. Então, se Rafa é maior que 18 anos, sim, tem 31. Então escreva Rafa tá ficando velho. E aí, como funciona esse se senão, como eu acabei de explicar para vocês? A primeira coisa é que a condição é verificada para cada passagem pela estrutura. Então, toda vez que passar pelo um se senão, vai ser feito uma pergunta. E aquela pergunta vai estar escrito ali naquela linha de processamento. E aqui muda um pouquinho do infinitivo, né? Lembra que a gente falou que todo processo é no infinitivo? Toda estrutura de seleção, ela é uma pergunta. Ou ela é um caso. Então, efetivamente, nesse caso, o português muda. Enquanto a gente estava fazendo as linhas tudo no imperativo, né? No imperativo, a gente agora vai fazer essas perguntas da forma interrogativa, né? Como eu falei, como funciona, qual que é o certo, o Rafa é maior que 18 anos, tá ficando tarde, e assim sucessivamente. Perguntas que voltam sim ou não. Se a condição for verdadeira, são executadas as instruções entre as chaves do if-se. Se a condição não for satisfeita falso, são executadas as instruções dentro das chaves else, senão. As instruções do else, senão, serão executadas somente quando o valor da condição if-else. If-se, né? If-se for false. E aí, a gente tem um exemplinho aqui que vai ficar claro para vocês. Olha aqui. Eu tenho um algoritmo que ele tem duas variáveis do tipo inteiro. Não se atentem a isso aqui por enquanto. A gente vai falar de variáveis, de constante na segunda-feira. Eu ainda estou indo em exemplos mais do dia a dia. A gente aqui já é um exemplo mais computacional, tá? Não se preocupem. Mas é só para vocês entenderem. Então eu tenho duas variáveis que são inteiras. A variável x recebeu 30. A variável y recebeu 20. X é menor que y? 30 é menor que 20? Não. Então vai cair aqui. Escreva x é maior que y. Se por um acaso fosse o inverso, x fosse 20 e y fosse 30, x 20 é menor que 30? É. Então escreva x é menor que y.